de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Restaurando Vidas da Igreja Presbiteriana de Araras pela Rede Opinião de TV. Neste ano de 2014, nós estamos com um novo pastor, reverendo Wilson da Silva, e é com ele que nós, já nos outros 3 primeiros programas, falamos um pouco dele, falamos da igreja, enfim, estamos falando sobre a confissão da igreja, né, o que a igreja presbiteriana crê. E o último programa nós terminamos dizendo que nós íamos falar um pouquinho sobre a história, então, agora, da Igreja Presbiteriana de Araras. Como é que ela foi criada, fundada, né, as origens dela. E o reverendo Wilson já tinha falado, inclusive, que assim como na Igreja Presbiteriana do Brasil foi um missionário norte-americano, outros missionários norte-americanos também vieram para o Brasil e vieram aqui para São Paulo e para Araras. E é com essa introdução que eu quero já dar as boas-vindas hoje ao reverendo Wilson e que ele já possa estar falando para a gente sobre essa questão da história da Igreja de Araras. Muito obrigado, doutor Eliseu. Uma boa noite aos nossos amigos, irmãos que estão em casa. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E aí, Wilson, como é que foi essa história da fundação do trabalho presbiteriano em Araras, né? Então, só retomando um pouco sobre a história da igreja, ela tem a sua primeira expressão com o reverendo Alva Heider. É um cidadão norte-americano. Aqui em Araras. Que veio, ele era ministro da Igreja Presbiteriana do Descalvado, né? Acho que o estado de São Paulo também. Sim. Esse irmão, ele veio ao Brasil em 1900 e, a partir do seu trabalho, ele, depois de ter estudado um pouco a língua portuguesa, ele começa o trabalho aqui nessa região. Ele fundou e foi ministro dessa igreja do Descalvado e também o fundador e o diretor do jornal O Evangelista. Juntamente com essas atividades, ele desenvolve o trabalho evangelístico tanto em Araras como Leme e Limeira. E plantou várias igrejas entre esses municípios, né, constituindo-se em torno de 20 templos construídos aqui no Brasil através do trabalho desse irmão. Nós temos até um fragmento aqui do relatório dele em 1911, do que ele estava desenvolvendo aqui no campo missionário. Ele diz assim, esse relatório ele prestava aos Estados Unidos? A missão norte-americana. Missão norte-americana. Todavia, tomaria muito tempo, melhor dizendo, falar acerca de todo o nosso campo, que é grande, mas direi que Deus tem abençoado o trabalho em Araras, uma cidade na Estrada de Ferro, onde a obra foi começada há 3 anos e 12 pessoas foram recebidas e constitui um fiel grupo de peregrinos, trabalhando e viajando para uma terra melhor, ajudando um ao outro a levar sua carga, alegrando-se nas visitas do seu pastor e de tempos em tempos de outro ministro e de outros estudantes de nosso seminário. Isso em 1911. 10 anos depois, esse mesmo missionário, escrevendo no mesmo jornal, em junho de 1921, ele diz: não há muito que dizer neste ano em nosso relatório. Foi antes um ano de ereção de templos. Parece que durante os últimos 3 anos temos estado tão ocupados na construção dos templos de Araras e Limeira que não temos tempo de cuidar do lado espiritual e das necessidades do rebanho. E assim, este ano tem sido empregado em endireitar algum lugar que estava torto. Estamos alegres em dizer que tudo agora está se movendo tão suavemente como seria desejável. O Mestre tem sido conosco. O mais animador aspecto do nosso trabalho em Araras é a escola dominical. Uma jovem professora mudou-se de Campinas para Araras e foi eleita superintendente de nossa escola dominical. E todos estão grandemente entusiasmados com a nossa escola. Temos também boas escolas dominicais em Limeira, Descalvado e Leme, com 7 professores e 163 alunos. Então, por esse relatório aqui, nós vamos descobrir que esse pastor, o Alva, ele, na sua ação missionária, ele foi o responsável por esses trabalhos aqui desta região, tanto Araras como Limeira, como Leme, e ele deixou a sua contribuição, a marca, né, na história dessa cidade.
E é isso então que, vamos dizer, nós estamos mostrando como é que foi a criação do trabalho presbiteriano em Araras, que neste ano agora, de 2014, está fazendo 44 anos. Comemoramos, inclusive, na nossa igreja, agora no mês de fevereiro, o aniversário de implantação do trabalho presbiteriano. E tem mais algum detalhe para falar sobre isso? Exatamente. Em 30 de maio de 1927, acontece a organização da Igreja de Limeira. Durante alguns anos, o pastor responsável por Limeira é que, de certa maneira, cuida do rebanho de Araras. Então, a primeira igreja plantada, no caso, e estabelecida foi Limeira, antes mesmo de Araras. Essa é uma primeira fase do trabalho. Nessa segunda fase, o trabalho está ligado agora à residência em Araras da família do professor Vandeslau Gomes, em torno de 1957. É a partir daí, então, que nós começamos nessa ideia de se pensar na organização da Igreja Presbiteriana de Araras. O templo, então, estava sendo usado na ocasião pela Igreja Batista. Os poucos presbiterianos que residiam aqui em Araras, eles estavam contribuindo com esta igreja. E a partir desse grupo que estava aqui, foi que em 1962, no dia 18 de março, por determinação do presbitério de Campinas, que foi organizada a congregação presbiterial aqui em Araras. Ou seja, a Igreja Batista devolve o templo, né? E a Igreja Presbiteriana, então, começa o trabalho da congregação presbiterial em Araras, né? A organização dessa congregação, ela só vai acontecer em 1970, daí nós contarmos 44 anos. Em fevereiro de 1970? Em fevereiro de 1970, pelo presbitério de Campinas. O presbitério recebe o pedido daqueles membros que congregavam ali e começa-se então a Igreja Presbiteriana de Araras. Daí nós estamos comemorando, né, nesse mês de fevereiro, 44 anos em decorrência disso. Ao longo dessa história, então, muitos pastores passaram por aqui. Nós tivemos o pastor Armando Pesaforte Amorim, nós tivemos o Américo Justiniano Ribeiro, o Ari Barbosa Martins, o Odair Olivetti e também o Sebastião dos Santos. Então, esses foram pastores de uma realidade mais remota a respeito da história da igreja. Em linhas gerais, nós poderíamos definir a Igreja de Araras como sendo uma igreja reformada, uma igreja legitimamente reformada. Uma igreja que está federada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma igreja que adota a Bíblia como a única regra de fé e prática e que tem as suas raízes na Reforma Protestante do século XVI e que, portanto, tem como documentos que confessam a sua fé, as suas doutrinas, a Confissão de Fé do Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Essa seria, em linhas gerais, a definição que nós daríamos a respeito da igreja. Então, amigos, nós acabamos de ver então esse breve histórico aí sobre a criação, a fundação do trabalho da Igreja Presbiteriana de Araras. Eu queria apenas complementar, eu sei que o reverendo Y pesquisou bastante a história da igreja, mas ele não citou o nome dos últimos pastores que na igreja que tivemos, né? Eu cheguei aqui em Araras em 1991 e em 92, na realidade, que eu comecei a frequentar. Eu frequentei um tempo a igreja de Leme, depois é que eu trabalhava em Leme também. E aí depois eu comecei aqui. Mas nós tivemos o reverendo Wilson Lizardo, pastor durante muitos anos, pastor querido aqui da igreja, o pessoal tem muita saudade dele. Sucedendo ao reverendo Wilson Lizardo, nós tivemos o reverendo Edilson Falcão, que esteve conosco. Sucedendo, junto com ele, chegou depois o reverendo Jocelino da Silva, que então deu continuidade ao pastorado do reverendo Edilson quando ele nos deixou, quando ele foi então para Santa Gertrudes, pastorear a Igreja Presbiteriana de Santa Gertrudes. Junto com o reverendo Jocelino, tivemos o reverendo Jean de Souza, pastor auxiliar. E após o período de pastorado, que aí eu não vou colocar datas porque não tenho de cabeça, sucedeu o reverendo Adler Coelho da Silva nos últimos 7 anos, tendo como pastor também auxiliar o reverendo Fabiano Mafra. E agora, este ano de 2014, nós temos o prazer, o privilégio de estarmos então no pastorado do reverendo Y da Silva. E é com ele que eu quero agora então perguntar sobre o projeto seu, né, reverendo Y? Aqui para quando você veio, a expectativa, né? Você, o pastor, tem sonhos, né? Tem ideais e é claro que tem que coadunar com a igreja também. Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos pouco tempo, mas vamos lá. Não, assim, o privilégio, na verdade, é meu de poder servir a igreja, de poder colaborar
para sequenciar o trabalho que foi desenvolvido por esses pastores que já me antecederam. Eu diria que o meu projeto para Araras começa primeiro com o meu projeto de vida. O meu projeto de vida, inicialmente, ele tem a ver com o cuidado com a minha esposa, com o meu filho, necessidade que eu tenho de vê-los crescer, se desenvolver, tanto na área humana, pessoal, como também profissional. E em segundo momento, pensar essa realidade da igreja, né? E como igreja, como pastor da igreja, né? Depois, até porque eu preciso cuidar bem da minha condição doméstica para poder exercer o meu pastorado, né? A minha liderança, eu entendo que a minha função como pastor diz respeito a manter um bom testemunho, viver de acordo com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada, cuidar, né, da vida espiritual das pessoas, as pessoas que me foram confiadas, e desenvolver um trabalho de evangelização, né, de levar ao conhecimento de todos a respeito da mensagem de salvação em Cristo. Para desenvolvimento desses objetivos, é claro que eu adoto uma situação que eu chamo de filosofia ministerial, né? O que ministerialmente eu penso, quais são as ênfases daquilo que eu trabalho, né? Em primeiro momento, eu entendo que a minha ênfase como pastor precisa estar voltada para missões e discipulado. Eu creio que o significado da igreja está relacionado à expansão do reino de Deus, à pregação do Evangelho. Creio num pastorado compartilhado, portanto, a minha forma de trabalhar divide o trabalho do pastoreio com os membros da igreja, com os oficiais que compõem esta igreja, e é fundamental, então, que eu esteja como líder capacitando, treinando esses membros para que eles possam desenvolver esse trabalho de cuidado uns com os outros e também cumprindo a sua missão de anunciar o Evangelho. Porque conforme diz Pedro e João, em Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu diria que, em resumo, em síntese, seria tudo isso e pensando também a realidade de convivência, de relacionamento com a sociedade, até porque a igreja está a serviço das pessoas, a serviço do próximo, do carente, do necessitado da mensagem de salvação. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Araras, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma igreja que está envolvida com o indivíduo, com as famílias, com as estruturas sociais, que todas as esferas que vão compor a sociedade, tanto local como nacional e também internacional. Viram então a história hoje nesse programa da Igreja de Araras, o projeto pastoral do reverendo Ibson aqui para a nossa igreja, para a nossa cidade de Araras, mostrando aí, colocou muito bem com relação à visão da Igreja Presbiteriana do Brasil e, consequentemente, a Igreja Presbiteriana de Araras. Nós vamos terminando o nosso programa, é rápido demais, né, gente? Dá vontade de ficar aqui mais falando, conversando, perguntando, reverendo Ibson mais coisas, mas vamos deixar para o próximo programa, vamos continuar falando mais sobre a igreja. Quero falar do próximo programa, reverendo Ibson, um pouco sobre o culto nosso, como é que é o nosso culto, né? E, enfim, você fique ligado, então, que na próxima sexta-feira nós estaremos mais uma vez com o nosso programa Restaurando Vidas. Suas palavras finais, reverendo? Mais uma vez eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estarmos juntos, de poder falar um pouco sobre a igreja agora de Araras, né, um pouco daquilo que pesquisei, que descobri sobre a igreja. Muitas coisas eu preciso descobrir ainda, né, nesse processo de chegada, né, não vai completar ainda 2 meses, né, vamos completar 2 meses que eu estou aqui na cidade. E a minha esperança é de poder fazer um bom trabalho, um bom ministério aqui entre os irmãos e abençoar também a comunidade de maneira geral. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.